Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Relação de troca entre leite e mistura de ração é a pior desde 2016. Especialista desta situação mostra que o cenário previsto é para os próximos meses. Em São Paulo, produtores realizam manifestação na Assembleia Legislativa do Estado contra reajuste de ICMS. E ainda, exclusivo, o Instituto Pensar Agropecuário organiza manifesto do setor pela renovação do Convênio 100. Em Mato Grosso, atoleiro na BR-158 continua impedindo o escoamento da soja na região do Araguaia. E na meteorologia, tempo deve favorecer os trabalhos de campo no centro-oeste do país. Tudo isso e muito mais no Mercado e Companhia, que já está no ar. A relação de troca para o produtor de leite piorou com o aumento de preços dos insumos. E, segundo a Embrapa Gado de Leite, é a pior desde 2016. Quando comparado ao último mês do ano, o recuo é superior a 4%. No acumulado do ano, entre janeiro de 2020 a janeiro de 2021, houve alta de quase 50%. Apesar disso, pressionada pelo aumento nos preços dos principais insumos, a relação de troca para o produtor piorou. Para adquirir 60 quilos de mistura concentrada, o produtor precisou de mais de 56 litros de leite, uma alta de 26%. Já no varejo, os lácteos subiram 0,15% no mês. Leite condensado, em pó, queijo, manteiga e iogurte tiveram alta. Somente o leite UHT de caixinha teve queda de 1,35%. No acumulado do ano, o UHT teve elevação superior a 25%. E o leite em pó, 18%. As exportações brasileiras de leite recuaram mais de 9% em janeiro e, em relação ao mesmo mês do ano passado, também registraram queda superior a 43%. Já as importações no mês caíram quase 18%. Em relação a janeiro de 2020, no entanto, o volume cresceu 82%. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com Glauco Rodrigues, pesquisador e coordenador da área econômica da Embrapa Gado de Corte. Boa tarde, Glauco. Obrigada por falar com a gente. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Gado de leite aqui, só a gente... Isso, com certeza. Só a gente corrigindo aqui, perdão. Além dos preços do milho e da soja, tão importantes para a composição dos custos de produção do leite, o que mais tem contribuído para essa piora na relação de troca do produtor, Glauco? O grupo de insumos, né, que de fato o que mais subiu foi o grupo relacionado à alimentação concentrada, né? Nós tivemos alta também na área de fertilizantes, mas elas não foram tão acentuadas. O que de fato impactou bem foi o grupo de concentrado, aí, principalmente em função da alta do milho e da soja. E também nós tivemos alguma alta, até pelo efeito da pandemia, na parte de produtos de higiene, para limpeza de ordenha, sanitizantes, etc. Então, assim, esses dois grupos foram os que mais puxaram, mas o concentrado é que fez com que essa relação de troca tivesse uma piora mais acentuada aí ao longo mais no último trimestre do ano e esse início de 2021. Glauco, quando a gente olha para os preços aplicados no varejo, qual que é a explicação para essa alta na cesta de lácteos, por exemplo? O mercado está muito volátil, então a gente tem, às vezes, movimentos distintos de primeira quinzena e segunda quinzena do mês. O que tem acontecido muito no varejo ali é uma disputa, vamos dizer assim, por absorção de margens entre a indústria de laticínios e o varejista. Então, em determinados períodos, a gente viu a margem da indústria melhorando um pouco e a margem do varejista piorando, né? E aí, quando isso acontece, o varejista, em seguida, ele busca essa recomposição. Basicamente, o que a gente observou aí no mês de janeiro foi uma recomposição de margem do varejista. Então, os preços foram subindo, o varejista não tinha repassado tanto, e aí ele acabou puxando um pouco mais os preços para o consumidor. Agora, falando um pouco das importações, né, do ano passado, que a nossa produção aqui apurou. De abril a novembro, as importações de leite, elas cresceram mais de 300%. Porém, quando a gente chega em dezembro, esse cenário começou a mudar. Quais são as perspectivas? Então, elas vieram, de fato, bem expressivas. Nós tivemos importação aí no segundo semestre, principalmente, na casa de 180 milhões de litros
por mês. Isso aí dá entre 8% e 9% da produção brasileira de um mês. Agora, em janeiro, a importação recuou um pouco, mas ainda assim nós estamos com um patamar bastante elevado. De fato, hoje os produtos como leite em pó e queijos, eles estão conseguindo chegar no mercado brasileiro com preços mais competitivos do que os preços que a gente tem aqui dentro. Esses produtos estão vindo basicamente de Argentina e também de Uruguai. O consumo interno na Argentina, principalmente, está muito fraco, então eles estão com excedente para exportar. Então, a gente ainda deve ter algum movimento de importação. Óbvio que agora a tendência é que ela recue um pouco, nós estamos com uma oferta de leite melhor, o preço nosso já no atacado dos derivados lácteos vem recuando e o preço ao produtor também recuou um pouco. Então, isso aí acaba dando um pouco mais de competitividade para a gente. Mas como a importação geralmente ela é contratada 2, 3 meses com essa antecedência, né? É difícil você frear de um mês para o outro. Agora ela vai desacelerando. A gente deve ver volumes menores aí em fevereiro e março. Essa é a nossa expectativa. Glauco, obrigada pelas suas informações. Tenha uma boa tarde e até uma próxima. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Uma boa tarde a todos aí. O Instituto Pensar Agro está organizando um manifesto do setor produtivo pela renovação do Convênio 100, que autoriza a isenção ou reduz de 30% a 60% a base de cálculo de ICMS nas vendas interestaduais de insumos agropecuários. No documento, o IPA indica que o Convênio 100 de 1997 continua tendo papel fundamental como uma das principais garantias de competitividade na produção agrícola e pecuária do Brasil, possibilitando o acesso dos produtores às melhores tecnologias disponíveis e, como consequência, a produção atinge índices de produtividade cada vez mais altos. O Instituto reforça que uma decisão desfavorável à renovação do convênio acarretaria a inviabilidade da produção de diversas culturas na cadeia produtiva, afetando em especial os agricultores de pequeno e médio porte. Estima também um impacto de 16 bilhões de reais, o que certamente teria efeito negativo na cadeia de oferta de alimentos, inflação, comércio internacional, emprego e arrecadação fiscal. No fim, o manifesto reforça o posicionamento do setor favorável pela renovação do Convênio 100 até o ano de 2023, na plena vigência dos moldes atuais. A gente lembra que a prorrogação do Convênio 100 deve ser aprovada pelo secretário de Fazenda dos estados no Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. E a reunião para decidir sobre a prorrogação ou não vai acontecer sexta-feira, 26 de fevereiro. E quem analisa conosco a discussão novamente em torno da renovação do Convênio 100 é o nosso comentarista Glauber Silveira. Glauber, uma boa tarde. No atual cenário do Brasil, qual que é o impacto para o agro se o Convênio 100 não for renovado na próxima semana? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Bom, como a própria reportagem já mostra aí no documento feito pelo IPA, né, que toda vez todo ano tem que estar pedindo isso é recorrente, né, chega a ser chato. Eu estava conversando hoje com o presidente da AproSoja, o Fernando Cadore, inclusive é um pleito para que isso não tenha, por que não faz uma medida provisória, alguma coisa, alguma lei para que acabe com essa história de todo o tempo. Talvez a reforma tributária ela termine com isso, provavelmente deve terminar com o Convênio 100, e daí acaba todo ano tem que estar lá falando com os secretários, essa coisa toda, mas é importante. Para você ter ideia, como disse aí, são 16 bilhões, né, de prejuízo. Importante lembrar, esses dados é o dado do próprio Ministério da Agricultura, o setor de economia do Ministério da Agricultura. Outra coisa, a CNA, por exemplo, levantou o aumento do custo de produção, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Bahia, seria em torno de quase 12%. Como a gente viu na reportagem hoje, a questão do leite, aconteceria o que está acontecendo com o leite, aconteceria com todas as culturas praticamente, e o impacto, por exemplo, na inflação seria de 9,5%, porque as pessoas acham que o Convênio 100 é importante para soja, para milho, para algodão. Não é só para isso, é para todas as culturas. Então, quando a gente fala do tomate, quando a gente fala do café, quando a gente fala da laranja, quando a gente fala do abacaxi, da melancia, ou seja, de tudo isso mesmo, no caso da pecuária, que também tem, é importante, nós teríamos um aumento em toda a cadeia, na carne, na verdura, nas frutas, e isso tudo seria um prejuízo enorme, principalmente para as pessoas que têm um baixo poder aquisitivo para comprar na cesta básica. Então, o Convênio 100, sem dúvida, ele é fundamental a manutenção para que realmente se mantenha a competitividade da agricultura brasileira,
em virtude de tudo isso, esse custo brasileiro que nós temos. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o Estado de São Paulo. Veja, o que está acontecendo no Estado de São Paulo é uma catástrofe, um absurdo, né? E toda vez querendo tributar. E São Paulo geralmente é um dos estados que coloca complicações na renovação do convênio 100. Então, é fundamental que esse convênio aconteça, dia 26, na reunião. Quer dizer, todo mundo está falando com os governadores, alguns entendem a importância, mas a grande preocupação, Priscila, é que nesse momento é a sede de arrecadação, né? O que é uma burrice. Você pode até, num primeiro momento, arrecadar, mas depois você perde no médio e no longo prazo. Vamos torcer para que realmente isso se resolva no dia 26. Estamos na torcida. Glauber Silveira, obrigada pelas suas explicações aqui conosco. Uma boa tarde. E ainda sobre impostos, produtores do estado de São Paulo realizam hoje um manifesto contra o reajuste nas alíquotas de ICMS. A gente lembra que após um tratoraço feito em janeiro, o governador João Dória já revogou alguns reajustes, né? Como, por exemplo, para o transporte de insumos agropecuários dentro do estado. Mas o setor ainda pede o cancelamento de todos os decretos, principalmente para os itens ainda não contemplados. O repórter Antônio Petrin acompanhou a movimentação pela manhã e traz mais informações. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos ligados no Mercado e Companhia. A concentração aconteceu aqui em frente à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no Ibirapuera. Centenas de produtores rurais trouxeram suas faixas, seus bonecos contra o governador João Dória, bandeira do Brasil. Tudo para protestar contra esse decreto que foi aprovado em outubro, que aumenta a carga tributária de vários produtos e insumos do agronegócio. De lá para cá, vários tratoraços aconteceram, o governador João Dória revogou alguns itens, tirou fora alguns itens, mas a ideia aqui é protestar para que todo o decreto seja revogado. Inclusive lá dentro, nesse momento, está acontecendo uma entrega de documento. Alguns deputados que aprovaram esse decreto em outubro, agora já estão dispostos a revogá-lo também por medida dentro da Câmara. A gente vai continuar acompanhando essa manifestação e todos os detalhes você vai ver no Rural Notícias hoje à noite. Com você, Priscila. E a gente reforça que você acompanha a cobertura completa desta manifestação contra o ICMS em São Paulo, no Rural Notícias, 6h30 da noite, também no site do Canal Rural. Nos últimos dias, o governo tem trabalhado bastante por uma solução para os preços de derivados do petróleo, entre eles o óleo diesel e o gás de cozinha. Está difícil escoar a safra produzida na região do norte Araguaia-Xingu, em Mato Grosso. Além dos constantes atoleiros na MT-322, que nós mostramos aqui no Mercado Companhia, os motoristas também precisam enfrentar o trecho de chão da BR-158. Com as chuvas, os caminhões não conseguem seguir viagem. Pelo menos 100 veículos estão parados na estrada. Vamos ver na reportagem de Luiz Patroni. A cena se repete a cada safra, uma fila quilométrica de caminhões parados. A foto mostra a consequência de mais um atoleiro na BR-158, no nordeste de Mato Grosso. Viagem interrompida para pelo menos 100 motoristas que estavam na estrada, principal corredor para escoar a produção da região do Araguaia. Está uma verdadeira vergonha para a gente aqui, muito trabalho, caminhão quebrando, estrada ruim, cheia de lama. Tá ruim para a gente escoar a produção aqui dos fazendeiros, para a gente poder levar ida e volta. Tá muito difícil para aqui. Queria pedir aos governantes aí que dessem uma olhada aqui por essa BR aqui e ajudassem a gente, tanto nós como os fazendeiros, todos eles precisam. Então tá uma vergonha. Vamos pedir aí aos governantes aí, se algum deles aí enxerga, dê uma olhada por isso aí e nos ajude, né? A BR-158 tem aproximadamente 800 quilômetros em Mato Grosso, ligando os municípios de Barra do Garças a Vila Rica, na divisa com o Pará. O trecho mais crítico é o único sem asfalto, entre a localidade de Alô Brasil e o entroncamento com a MT-322. É lá que fica o posto do Arnon, que hoje pela manhã estava assim. Estamos aqui no posto do Arnon, na BR-158, que liga ao Alô Brasil ali. Aglomeração de caminhão esperando passar a chuva para subir ali a subida onde tem atoleiro. Grande aglomeração de caminhões. A espera pela pavimentação deste trecho é antiga.
A estrada foi inaugurada há cerca de 50 anos. Neste período, a região ganhou destaque na produção agropecuária, mas não viu o esperado e prometido avanço logístico sair do papel. BR-158, principal rodovia do Vale do Araguaia, aqui em Mato Grosso. E até hoje com 120 quilômetros aproximadamente sem pavimentação, sem asfalto. Uma vergonha para Mato Grosso e para o Brasil. A gente precisa de menos conversa, menos promessa e mais atitude em relação a esse trecho sem pavimentação. O maior obstáculo para o asfaltamento está no traçado original da BR-158, que corta a terra indígena Maraiuatsed. Em síntese, os chavantes não aceitam o avanço das obras em função principalmente dos impactos ambientais que poderiam ser gerados. No ano passado, o Ministério da Infraestrutura confirmou que a estrada irá contornar a reserva indígena, o que vai aumentar a distância, os custos e também o tempo necessário para o desfecho desta história. Apesar da decisão, quem produz no Vale do Araguaia relata um sentimento de abandono. Mais uma vez, o produtor trabalha, faz a sua parte da porteira para dentro. E mais uma vez, nós estamos no descaso do governo federal, juntamente com todos os nossos deputados federais e senadores. A BR-158 está totalmente intransitável, aonde as carretas, por sua vez, que antes era 1.500 carretas dia, hoje está mais ou menos na média de quase 2.000 carretas dias, e mais uma vez, nada está sendo feito para isso. Cada dia fala, amanhã vai ser feito pelo traçado original, agora é o contorno, e nada está sendo feito. O descaso para cada dia nessa parte do Araguaia está cada dia consolidando mais. E nós precisamos acabar com isso, haja vista que o produtor paga seus impostos, faz a sua parte e está sendo mal vista e mal feito pela parte do governo. Em nota, o Ministério da Infraestrutura informou que o DENIT tem equipes mobilizadas de maneira ininterrupta para garantir a trafegabilidade da rodovia, principalmente no período chuvoso. Sobre o futuro da 158, reforçou que após definição do traçado, evitando travessia pela terra indígena, o lote A da rodovia foi licitado, contemplando o projeto que está em fase de elaboração e a obra. Já a licitação do lote B ainda depende da conclusão de estudos, que, segundo o Ministério, estão em fase avançada. A nota afirma ainda que a pavimentação dos 2 segmentos do contorno dependerão de aporte orçamentário e contam com priorização do Ministério da Infraestrutura e com o apoio da bancada de Mato Grosso no Congresso Nacional. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.